Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Olá, meus queridos amigos, irmãos da Estaca Caucaia. Que alegria poder ter esse momento com vocês, nesse devocional da Estaca. E em nome da presidência da Estaca, eu estendo aqui nossos agradecimentos por vocês compartilharem conosco este momento, né, de estarem conosco neste momento, participando deste evento. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês. Apesar de eu estar aqui sem máscara, mas todos nós que estamos participando dessa gravação, estamos usando as máscaras e assim que a gente sai daqui, posteriormente, a gente coloca então a máscara, tá bom? Então, as pessoas que irão participar deste devocional, nós iniciaremos com a participação do presidente Rogério Silva, segundo conselheiro da presidência da Estaca, que irá compartilhar uma mensagem conosco. Logo depois dele, nós teremos o testemunho da irmã Verônica Caula, da ala Novo Paraíso. Aliás, da Sister Verônica Caula, que foi chamada como missionária de suporte de história da família. Ela gravou o seu testemunho em sua casa, por questões de saúde, e ela irá falar a nós. Logo após seu testemunho, eu terei o prazer de também compartilhar uma mensagem com vocês do Evangelho. E depois das minhas palavras, ouviremos o testemunho do casal Lima, do Bispo Lima e sua esposa, que tiveram o privilégio de enviar sua filha para a missão, agora recente, neste mês de julho, e vão compartilhar conosco seus sentimentos de sua filha ter ido ao campo missionário. Então, depois da participação do casal Lima, nós ouviremos uma apresentação musical de um quinteto que representará o coral da Estaca. Então será um momento especial ouvir estes jovens com suas vozes. E para encerrar a nossa reunião, neste devocional, ouviremos o nosso presidente da Estaca, Vicente Pessoa de Paula Filho. Ok? Muito obrigado mais uma vez por estarem conosco neste momento. Estamos longe, mas estamos perto de vocês. Tá bom? Presidente Silva. Em abril de 91, em Recife, eu recebi um convite muito especial de um jovem que até então eu não sabia que mudaria a minha vida para sempre. Eu fui convidado para ir no domingo de manhã a uma reunião sacramental da Igreja de Jesus Cristo. Esse dia eu jamais esqueci, pois eu nunca tinha entrado em uma capela da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. E eu vi um prédio maravilhoso. Sem dúvida, aquele prédio era o mais bonito do meu bairro. E quando eu entrei, eu fui muito bem recebido. Na época, eu era só um adolescente de 15 anos. E nunca tinha sido tratado tão bem, com tanta atenção e com tanto carinho naquele dia. Como naquele dia que aconteceu. Uma das coisas que mais me impressionou também foi ver as famílias juntas, no mesmo banco, com um semblante feliz. Eu confesso que eu desejei que minha família pudesse estar ali comigo também. Assim como Lei sonhou que sua família comesse do fruto da árvore da vida. Os jovens da minha idade vieram me cumprimentar, os rapazes e principalmente as moças, né? Eu me recordo que eu nunca tinha recebido tanto beijo na bochecha como eu recebi naquela época. Passei quase 2 dias sem lavar a minha bochecha, porque era muito jovens, eu me sentia assim um astro. Eu não era bonito, mas eu me sentia um astro naquele momento. Aquele domingo foi um domingo que eu aprendi muito sobre a vida de Jesus Cristo. E foi um domingo inesquecível. 2 semanas depois, eu me batizei na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Mas o que a minha história de recém-converso tem a ver nos tempos atuais? O amor entre as pessoas. Mesmo ninguém me conhecendo, eu era bem magrinho, estava me vestindo mal naquele dia. Mas aquelas pessoas, tanto adultos como jovens, me trataram super bem. Com carinho
e que me fizeram sentir o puro amor de Cristo. Logo nós voltaremos às reuniões da igreja e as belas capelas estarão abertas para receber os membros e visitantes. E vai ser um momento especial, mas nós precisamos estar preparados, tanto higienicamente como espiritualmente. Vai ser um momento especial e temos que estar bem para poder receber essas pessoas. Nós precisamos nos fortalecer para poder ajudar os outros que estão fracos espiritualmente. Em Doutrinas e Convênios, na seção 108, versículo 7, ele diz assim: portanto, fortaleceis os teus irmãos em todas as tuas conversas, em todas as tuas orações, em todas as tuas exortações e em todos os teus feitos. Muitos dos membros adultos e jovens e também visitantes, eles vão vir à igreja procurando um porto seguro, procurando uma bússola, procurando uma esperança. E nós temos que estar espiritualmente preparados para poder acolher essas pessoas. Muitos perderam algum familiar nessa pandemia. Outros tiveram dificuldades financeiras e muitos sofreram por uma doença devastadora, que é a doença que afeta a mente. E nesse momento é que precisamos ser fortes espiritualmente para poder ajudar o nosso próximo. O presidente Monson, na Liahona de 90, ele disse uma coisa bem interessante. Ele disse assim: nosso serviço ao próximo poderá alentar o espírito humano, agasalhar o que sente frio, confortar o coração atribulado, elevar às nossas alturas almas preciosas. Precisamos confortar corações atribulados. O presidente Godwin Hinckley, ele falou uma citação que ele diz assim: é uma responsabilidade que recebemos de Deus, suportar os fardos uns dos outros, fortalecer uns aos outros, incentivando-nos mutuamente, edificando uns aos outros, procurar o que há de bom nas pessoas e salientar as virtudes. Como diz em Mateus 25, em verdade vos digo que, quando fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, assim o fizestes. Nesse período em que nós vamos voltar, nós precisamos que todos possam retribuir o amor de Cristo para com todas as pessoas. Gestos ou alguma mensagem, isso afaga bastante o coração das pessoas, ajuda a fazer com que as pessoas possam se alegrar nesse período. Há umas semanas atrás, eu e meu filho resolvemos fazer um pão caseiro. E a princípio não deu muito certo, e a gente fez de novo. E nesse pão, todos nós em casa comemos e nós aprovamos, né? Também ninguém morreu, então todos foram aprovados. E nós resolvemos compartilhar esse pão com alguns membros, alguns amigos da igreja. E eu me recordo que a gente foi na casa de uma irmã e levamos um pedacinho para ela. Ela recebeu aquele pão e eu senti uma lágrima nela. Eu disse: o que foi, irmã? Ela disse: eu não sei, hoje eu estava com um sentimento tão angustiante, eu orei tanto, de repente o senhor veio com a sua esposa e trouxe esse pão. Aí eu disse: olha, irmã, eu pensei em várias pessoas, mas o seu nome sempre estava no nosso pensamento. E foi um gesto simples, né? E fez com que ela se sentisse bem. Quando nós voltarmos à igreja,
Talvez não podemos nos abraçar, nos apertar as mãos, nem dar beijo na bochecha, mas com um olhar, mesmo com máscara, com um sorriso, nós podemos fazer a diferença. Com gestos, nós podemos fazer a diferença. E nós, membros da igreja, nós temos esse poder de fazer essa diferença. Oro para que o Pai Celestial possa abençoar cada um de vocês. Cristo é o cabeça dessa igreja e Ele nos ama. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, eu estou muito feliz, né, por ter recebido essa incumbência da Estaca, né, de falar do desejo que eu tenho, que eu tive, né, de servir uma missão. E logo que meus filhos foram para a missão, meu primeiro filho, eu ainda não era membro, né, em 2004, eu ainda não era membro. E quando foi em 2005, me tornei membro da Igreja de Jesus Cristo. E quando foi em 2006, que eu mandei o meu segundo filho para a missão, eu já era membro, né? Então eu senti o desejo de servir ao Senhor. E eu tinha muita vontade de fazer esse trabalho, né? Então eu conversava muito com colegas e tudo, com muitas pessoas, e externei sobre o desejo que eu tinha de servir uma missão. E quando meu filho chegou da missão, né, apoiei meu filho na missão, os 2 anos, né, e quando ele voltou da missão, em 2008, eu conversei com ele, né, e falei para ele o desejo que eu tinha de servir missão. E ele disse: mãe, a senhora pode. Só que depois que ele casou, aconteceram alguns imprevistos na minha vida, né? Eu fui acometida de alguns problemas e não pude dar início, dar sequência a esse meu desejo, né? E fui fazer um tratamento, mas nunca deixei de fazer a obra do Senhor, né? Eu trabalhava junto com os missionários, eu era missionária de ala, eu dava referências, eu ajudava, eu ia com eles para as lições, né? E eu já fazia esse trabalho, né? Mas não era aquela coisa que todo missionário tem o desejo, né? Eu tinha o desejo de ser chamada como missionária, né? E passou-se o tempo, e o tempo foi passando, e aconteceu essa pandemia, né? E eu fiquei aqui em casa, como vocês sabem, eu fiquei sozinha devido aos problemas que eu tenho, né? E ninguém podia entrar, ninguém podia nada, né? E eu fiquei sentindo esse desejo, continuei com o desejo no meu coração de servir essa missão, né? E nas minhas metas, que a gente tem que ver que essas metas de 2020, todas elas foram, quase todas, né, foram dispersas devido à pandemia, né, devido ao Covid-19. Então, uma das minhas metas é sempre colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida. E minha segunda meta é todos os domingos dedicar um tempo para indexação. E eu sempre tive esse trabalho, né, de fazer indexação todos os domingos. Só que na pandemia, nesse período, né, que nós não estamos indo para a igreja, estamos trazendo a igreja para dentro dos nossos lares, eu decidi, né, me aprofundar mais nesse trabalho de indexação. E certo domingo, né, senti o desejo espontâneo. Eu disse: nossa, Senhor, o que eu poderia fazer para lhe servir ainda mais, por favor? E senti a vontade de ligar para um amigo, né? E eu liguei para esse amigo e perguntei para ele. Eu disse: querido, como que eu faço para eu fazer uma missão? Tu sabe me informar? E ele falou: ora, tu tem que ligar para Sister Alves, né? E
Daí eu imediatamente liguei para a Sister Alves e perguntei para ela, né, se eu poderia fazer esse trabalho. E ela disse, lógico que pode. E eu dei o meu nome, meu número de membro para ela, né? Daí fiz todas as diretrizes e ela imediatamente ela disse para mim que ia enviar os papéis para que eu preenchesse. Em menos de 2 meses, os meus papéis foram preenchidos, enviados, e eu fui chamada como Sister Caula, né? Imediatamente o presidente Silva, ele ligou para mim e perguntou se ele poderia vir fazer a minha designação, né? E eu disse, mas já? Que coisa tão rápida. Realmente é rápido. A obra do Senhor, quando a gente quer fazer, é assim, é bem rápida. E ele veio fazer minha designação com aquele receio, né, de que eu tenho problemas de saúde. E eu disse, pode vir, presidente. Nem me lembrei de que eu tenho problemas, né, mas ele tomou todos os cuidados, né, ele usou álcool em gel, ele usou máscaras e ele e a esposa dele vieram, né, e ele veio me designar. E eu convidei o meu filho, o Henrique, para vir para essa designação e veio a família dele. E foi maravilhoso. O espírito que eu senti, eu não tenho como explicar para vocês. Realmente é um sentimento maravilhoso, um sentimento perfeito. Quem já fez missão sabe do que eu estou falando. E depois que eu fui designada, né, eu disse, Senhor, eu não sei como eu vou fazer, eu não sei o que eu vou fazer, por favor me oriente, me ajude. Mas antes do presidente Silva chegar, eu sabia que o Senhor qualifica aqueles que Ele chama, né? E então eu disse, eu tenho que ter fé, né? E saber que Ele vai me qualificar. E quando o presidente Silva impôs as mãos sobre a minha cabeça e me designou, desculpa, eu tenho aquele dom de chorar, viu? Mas quando ele me designou, parece que o véu foi tirado e tudo aconteceu, né? Eu vou confessar para vocês que eu sou analfabética. Eu não entendo nada de tecnologia. Mas a partir daquele momento, um elder entrou em contato comigo e disse, Sister, você tem que criar uma conta. E eu imediatamente chamei o meu filho para me ajudar, né, a criar essa conta. E eu presto o meu testemunho para vocês, de que é maravilhoso fazer essa obra. Se você tem o desejo de servir em uma missão, por favor, não deixe isso passar. Dedique um pouco do seu tempo para o Senhor. Ele precisa da nossa ajuda aqui na terra. Nós somos as mãos dele aqui na terra para ajudar as pessoas que estão do outro lado do véu. Presto o meu testemunho a respeito de Deus. Ele é nosso Pai, Jesus é o Cristo. Em nome de Jesus Cristo, amém. Meus queridos amigos da Estaca Calcaia, que grande alegria poder desfrutar desse momento com vocês, mesmo que seja virtualmente, mas poder compartilhar sentimentos e palavras que possam chegar no coração de vocês. Eu estava refletindo a respeito das coisas que eu poderia compartilhar com vocês nesse devocional. E me veio na mente muitos momentos que eu tenho vivido, experiências que tenho tido com minha família, com o meu Pai Celestial, que tem engrandecido e enriquecido muito a minha vida, a minha fé e o meu testemunho. Eu estava ponderando a ansiedade que nós estamos a respeito de quando vai recomeçar as reuniões e atividades da igreja. Eu creio que não vai demorar. Nós já enviamos solicitação à presidência da área, estamos aguardando um retorno e eu creio que em breve teremos uma resposta positiva para reiniciarmos nossas reuniões e atividades. E temos aí aquele nosso chamego que nós temos como membro da igreja. Eu estava refletindo num estudo que nós tivemos no VENSEG,
da semana passada, onde no livro de Alma, no capítulo 32, Alma estava pregando a um grupo de pessoas que estava sendo rejeitada devido à sua pobreza, devido à sua simplicidade. Eles estavam sendo impedidos de frequentar os templos e as igrejas naquela ocasião. E no versículo 9 do capítulo 32 diz o seguinte: eis que vosso irmão me perguntou, diz Alma, que devemos fazer? Pois somos expulsos de nossas sinagogas, de modo que não podemos adorar nosso Deus. Eis que vos digo, supondes que não podeis adorar a Deus a não ser em vossas sinagogas? E pergunto-vos ainda, supondes que não podeis adorar a Deus mais que uma vez por semana? Então, eles estavam questionando Alma, como eles deveriam fazer por não terem mais o direito de frequentar as sinagogas e adorar ao Senhor. E Alma questionou-os também, para que eles ponderassem se aquela era a única forma de adorar a Deus. E então ele responde no capítulo 33, no versículo 2, e a Alma respondeu-lhes: eis que dissestes que não podeis adorar vosso Deus, porque fostes expulsos de vossas sinagogas. Mas eis que vos digo, se supondes que não podeis adorar a Deus, errais muito, e deverias examinar as Escrituras. Se supondes que é isso que elas vos ensinam, não as compreendeis. Não vos recordais de haver lido que Zenos, o profeta da antiguidade, disse a respeito da oração, ou melhor, da adoração? Pois eis que ele disse: és misericordioso, ó Deus, porque ouviste a minha oração, até mesmo quando me achava no deserto. Sim, foste misericordioso quando orei a respeito daqueles que eram meus inimigos, e fizeste com que se voltassem para mim. Sim, ó Deus, e foste misericordioso para comigo, quando a ti clamei no meu campo, quando clamei a ti em minha oração e me ouviste. E ainda, ó Deus, quando fui para casa, tu ouviste a minha oração. E quando fui ao meu aposento, eu roguei a ti, ó Senhor, tu me ouviste. Sim, tu és misericordioso para com teus filhos, quando clamam a ti, para serem ouvidos por ti, e não pelos homens, que tu os ouves. Sim, ó Deus, fostes misericordioso para comigo, e ouviste os meus clamores em meio às tuas congregações. E ouviste-me por causa das minhas aflições e da minha sinceridade, e é por causa de teu Filho que foste assim misericordioso comigo. Portanto, clamarei a ti em todas as minhas aflições, porque em ti está a minha alegria. Porque, por causa de teu Filho, afastaste de mim teus julgamentos. Então, ele lembrou essas escrituras desses profetas antigos, de que havia muitas formas de adorar a Deus e de clamar a Deus em seus aposentos, no campo, no deserto, nas sinagogas, em todos os lugares nós podemos adorar a nosso Deus. Eu fico imaginando onde se encontram os 10 mandamentos, onde eles estão escritos em nossas vidas, os 10 mandamentos. Como nós nos sentimos com relação aos mandamentos de Deus. Para que essa experiência que nós estamos vivendo, de estarmos há tantos meses afastados das atividades e reuniões da igreja, como isso tem afetado a nossa vida. Com relação a mim, eu compartilho com vocês. Esse período, essa experiência tem me aproximado muito mais de Deus do que os dias normais de atividades e reuniões. A minha fé tem crescido. As minhas experiências têm se tornado mais íntimas com Deus. Porque eu percebo que todos nós precisamos viver o Evangelho de uma forma mais independente das capelas, das atividades e das reuniões da igreja. O Evangelho de Jesus Cristo, seus ensinamentos, precisam estar gravados nas tábuas do nosso coração. E precisamos nos alegrar com cada princípio aplicado em nossa vida no dia a dia. Sim, meus amados, eu os convido a sentirem alegria em cada princípio, em cada virtude que é ensinado pelo Evangelho de Cristo e nós o aplicamos no nosso dia a dia. Quando vós forem amáveis com as pessoas, alegrai-vos por isso. Quando conseguides perdoar
um irmão, ou um amigo, ou um vizinho, alegrai-vos com isso. Quando conseguirdes estudar o Vinsegue, alegrai-vos com isso. Quando conseguirdes ajudar, servir qualquer pessoa, alegrai-vos com isso. Porque isso é o Evangelho, é a essência, é a vida do Evangelho, que se encontra nas nossas ações do dia a dia, que não dependem de reuniões em prédios, em atividades, embora nós nos sentimos com saudade, sentimos a falta deste afago que nós precisamos ter uns com os outros. Mas regozijai-vos a cada momento de vossa vida, que tendes o privilégio de aplicar o princípio, o ensinamento do Salvador Jesus Cristo. É esses ensinamentos vividos no dia a dia que dão vida, que dão alegria, que nos aproximam de Deus e faz com que a nossa fé e o nosso testemunho se tornem mais independentes. Uma prática, meus amigos, que tem enriquecido ainda mais a minha vida é o estudo do Vinsegue. Junto com a minha família, nós temos descobrido tantas coisas maravilhosas ao debater, ao estudar, ao compartilhar isso dia a dia em nosso lar. O estudo das Escrituras tem sido algo de uma forma muito especial para nós. Eu gosto muito das promessas que os profetas nos dão para aqueles que atentam para os mandamentos e as leis e regras que nos são ensinadas, as coisas simples e básicas, como noite familiar, orar junto com os filhos, com a família, estudar as Escrituras, estudar o Vinsegue. E o presidente Ezra Taft Benson, ele deixou uma promessa maravilhosa para todos aqueles que se alimentam destes princípios do estudo das Escrituras. Ele diz: quando os membros, individualmente e como família, se lançam regular e consistentemente ao estudo das Escrituras, outros aspectos da participação são uma decorrência automática. Os testemunhos se fortalecerão, o comprometimento será reforçado, as famílias se tornarão mais fortes e fluirá a revelação pessoal. Que promessas maravilhosas! E eu dou meu testemunho para vocês que essas promessas são verdadeiras. Embora não saibamos ainda qual o dia que nós retornaremos às atividades normais da igreja, que possamos guardar no coração, que possamos estar gravados no nosso coração os mandamentos de Deus, os princípios, as virtudes celestiais do nosso Salvador Jesus Cristo. É isso que vão dar vida, essa é a essência que vai nos fazer felizes e nos tornar independentes. Eu lembro da história de um homem chamado Vicente de Francisco. Ele conheceu a igreja em 1931. Este homem passou 41 anos para ser batizado. Ele conheceu não a igreja, mas sim o livro de Mormon. Ele era um pastor de uma igreja protestante. Ele tinha estudado para ser um líder naquela igreja. E ao andar na rua ele encontrou um livro jogado em uma lata de lixo. E aquele livro, ele começou a ler e foi tocado pelos princípios e ensinamentos que ele recebeu naquele livro. E ele passou a ensinar na sua congregação princípios do livro de Mormon. E por conta disso, ele foi disciplinado na sua igreja. Ele foi excomungado de sua igreja. E esperou muitos anos para conhecer qual a igreja pertencia àquele livro, que era sem capa, sem título, e que ele não sabia nem que igreja pertencia. Mas viveu por 41 anos os princípios ensinados no livro de Mormon. A sua felicidade era tão grande, mas tão grande, ele vivenciou a tristeza de ser separado de sua fé, da sua igreja. Ele vivenciou 2 guerras, quando estavam no momento de ser batizado, 2 guerras interromperam o seu batismo e levou 41 anos para aquele homem ser batizado. Porque os mandamentos, os ensinamentos de Cristo que estavam no livro de Mormon, estavam gravados em sua alma, e aquilo deu força e coragem para que ele pudesse perseverar, ser paciente e esperar um dia congregar na igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias. Eu compartilho com vocês meu amor, meu testemunho, de que eu sei que esta é a igreja do Salvador, esse é seu reino, seus ensinamentos, seu exemplo, é o que dão vida, é o que trazem felicidade. Nós temos profetas, temos as Escrituras, temos o Espírito Santo,
temos os mandamentos de Deus para nos abençoar. E eu sou grato por essas coisas em minha vida. Compartilho essas palavras com vocês, com meu amor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, com grande alegria que nós estamos aqui para compartilhar um pouco com vocês, né, o que temos vivido nesses últimos dias em que nós enviamos a nossa filha Raquel para a missão. Tem sido sentimentos muito intensos, né, entre a saudade, um pouquinho de preocupação, mas muitas alegrias de saber que ela fez a escolha certa e que ela está engajada no trabalho do Senhor. Pude me lembrar, no período em que ela viajou, dos momentos de infância em que eu procurei, nossa família, nós procuramos como pais, instilar em seu coraçãozinho sobre a importância de poder retribuir um pouquinho o sofrimento que o Salvador ele fez por nós. Sabemos que as jovens, elas se tiverem o desejo de ir, elas são bem-vindas, né? E ela teve esse desejo, o que foi motivo de grande alegria para nós como pais. E eu pude me recordar do tempo em que eu descobri que estava grávida dos meus 4 filhos. E numa oração silenciosa, eu sempre dizia para o Senhor que eu iria fazer tudo o que eu pudesse, tudo que estivesse ao meu alcance, eu como mãe e o meu esposo, para poder instilar no coração dos nossos filhos esse desejo de poder servir o Salvador. E hoje, tem pouco tempo, irmãos, apenas uma semana, que ela foi para o campo, mas ela fez o CTM online em casa e foi uma bênção enorme. E eu me sinto muito feliz e muito grata mesmo. Nós temos vivido momentos de grande alegria. E confesso a vocês também que pode até parecer estranho, mas eu não tenho preocupações, né, quanto a este momento de pandemia que nós estamos vivendo. Eu falei para ela antes de viajar que esse é o período mais maravilhoso para um jovem servir missão, em que as pessoas elas estão com seus corações mais enternecidos, né, por conta das dificuldades, e elas poderiam dar mais ouvido às coisas do Senhor. Então eu queria dizer para vocês que eu estou imensamente feliz. Sei que essa é a igreja verdadeira, sei que nós estamos vivendo os últimos dias em preparação para o milênio, para o retorno do Salvador na terra, e esse é o trabalho mais importante que um jovem pode fazer. E nós estamos muito orgulhosos, muito felizes mesmo. Estamos preparando o nosso 2º filho, Marquinhos, e logo em seguida vai o Mozia. Estamos orando para que eles também tenham o mesmo desejo. E sou muito grata, meus queridos irmãos. Estou muito entusiasmada porque eu sei que estamos vivendo momentos maravilhosos para a pregação do Evangelho. Esse é o momento de cumprir com o propósito do Senhor nessa terra, proporcionar a salvação, a imortalidade e a vida eterna a seus filhos. Eu amo meu Salvador Jesus Cristo. Eu amo a obra missionária e amo poder ver os milagres acontecerem na vida dos nossos filhos. Tá bom. Ela ia dizer assim, eu já disse tudo, não tenho mais nada para falar. Então é mais ou menos isso mesmo, eu já disse tudo, não tenho muito mais coisas para falar. Brincadeira. Realmente tem sido momentos muito felizes, né, no seio de nossa família, desde quando a Raquelzinha recebeu o seu chamado. Na realidade, desde quando ela começou a preparar o chamado, né? Mas quando ela recebeu, e principalmente após a sua designação, nós podemos sentir, né, perceber dentro de nossa família um espírito melhor, um sentimento que não se explica, mas se sente, né? Você não consegue expressar por palavras, né? Que sensação, que sentimento bom, que espírito bom é esse que ela nos proporcionou. A missão é dela, mas as bênçãos vêm até nós, né? Tanto para ela, mas também para nós. Mesmo ela estando um pouco distante de nós, nós podemos sentir, né, quanto o Senhor a ama e as bênçãos que nós temos recebido por esse trabalho dela voluntário. Lendo as Escrituras, eu passei um
período lendo Alma, não estava conseguindo ler com tanta frequência, mas eu fiquei lembrando de Leí também e Alma pai, né? Quando eles, em algumas circunstâncias, deram bênçãos aos seus filhos, quando eles estavam prestes a morrer, não que eu esteja prestes a morrer, mas quando ele estava prestes a morrer, eles davam bênção aos seus filhos, e era interessante ver como os seus filhos, após isso, eles continuavam seguindo as instruções que os pais deles davam a eles, né? Então, não é diferente de nós, né? A Raquel com 19 anos, mas ela nasceu no Evangelho, e desde quando ela nasceu, né, nós sempre ensinamos, tanto nós em casa como na igreja, a viver os princípios corretos, né? E quando chegar o momento certo, se ela decidisse, ela poderia servir uma missão de tempo integral. E a decisão foi dela, né? Como a Rita falou, para ela não é um mandamento, é um convite, e é muito bem-vindo esse trabalho, muito bem aceito pelo Senhor. E ela aceitou e está no campo missionário. Para nós é uma felicidade enorme, né? Nós que ficamos aqui, a gente sente muita saudade todos os dias, mas a gente sabe que ela está na proteção do Senhor, literalmente. A gente consegue sentir isso, até porque nós oramos por isso. E essa semana ela nos relatou uma experiência que, quando ela terminou a experiência, eu senti que era o fruto de nossas orações, né? Uma experiência até interessante, né? Mas aí, a única coisa que me veio à mente foi saber que era o fruto das nossas orações, pedindo ao Senhor que protegesse tanto ela como a sua companheira e os demais. Irmãos, esse trabalho é um trabalho glorioso, né? Magnífico. Por causa dele, nós estamos aqui, por causa da obra missionária. Porque alguém tomou uma decisão, alguns anos atrás, assim como ela, de proclamar o Evangelho. E por fruto desse trabalho, nós estamos aqui. E pelo fruto do trabalho dela, que ela está fazendo hoje, outras pessoas terão o privilégio de conhecerem a igreja, né? De se tornarem homens e mulheres dentro da igreja com chamados, serão futuros bispos, presidentes de estacas, presidentes de sociedade de socorro, enfim. A gente não sabe o que o Senhor reserva para cada um de nós. Mas esse trabalho, ele é glorioso, ele é magnífico. Espero que os meus dois filhos, nossos dois filhos também se espelhem nesse exemplo, da irmã e da mãe, da qual eu sou muito grato pelo exemplo dela, né, por ela ser uma missionária retornada, e eu acredito que boa parte de tudo isso é influência do seu exemplo, né, por ela ter servido uma missão de tempo integral e poder prestar um testemunho muito mais vigoroso para eles da importância desta obra. Eu sei que ela é verdadeira, disso eu não tenho dúvidas. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Eu sei que o meu Salvador vive e que esta é a sua igreja. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Lugar sagrado é a capela, Pai, tu estás aqui, e enquanto oro e canto aqui, eu penso só em ti. É no lugar de paz e luz, doce refúgio de Jesus, lindas estrofes de louvor, preces ardentes ao Senhor, diante de nós, feliz visão, abrem-se as portas
portas de Sião, belas portas, brancas portas, lindas portas, belas portas de Sião. Nunca nos deixes errar, sempre, sempre devemos orar. Ó Pai bendito, nós vimos aqui erguer louvores e graças a Ti. Tua presença queremos gozar, nunca nos deixes errar. Nunca, nunca, nunca nos deixes errar. Sempre, sempre, sempre devemos orar. Ele está ao meu lado, mesmo que não possa ver. Sei que perante a minha oração me proteja. Quero então ser tão que eu seria comigo, seu Salvador, eu visse bem aqui, zelando por mim. Amados irmãos, membros da Estaca Calcaia Brasil, é com muita gratidão que damos as boas-vindas a vocês a esse devocional, e quero encerrar este devocional agradecendo a esse tempinho que vocês devotaram para ouvir essas mensagens maravilhosas, né? E ouvir a representação desse coral magnífico que temos na Estaca, né, sendo representado por esse quinteto, que cantaram muito bem, trouxe o espírito, né, muito doce a esse devocional de hoje. Eu gostaria de encerrar esse devocional compartilhando alguns sentimentos que eu tive durante um bom período, né, dessa pandemia, em que estivemos isolados socialmente em nossos lares. Estive refletindo sobre o valor que o prédio, uma capela, tem em nossas vidas. Nós fomos impedidos, né, de frequentar as reuniões, as atividades da igreja, nos prédios da igreja, né? E as capelas têm um significado muito importante para o membro da igreja. As ordenanças dominicais do sacramento que vivíamos outrora nas capelas foram autorizadas a serem realizadas em nossos lares. E o sumo sacerdote presidente, que outrora era o bispo nas capelas, né, continua sendo o bispo, mas a designação passou a ser para cada portador do sacerdócio em seu lar realizar a ordenança do sacramento. E isso é uma responsabilidade enorme, e com certeza o Pai Celestial confia
de que todos os portadores do sacerdócio, eles estejam realizando e cumprindo com essa designação especial que foi dada a cada membro da igreja, portador do sacerdócio. Então, amados irmãos, qual que é o valor que a capela tem em nossas vidas? Em tempos de outrora, né, quando o Salvador servia ainda em vida nesta terra, ele se reunia em sua casa com os seus e também com aqueles a quem o receberam. E ali se tornara a sua capela. Era ali que ele partilhava o sacramento com os seus. Era ali onde ele ensinava a todos o seu evangelho. E também era ali onde todos podiam sentir o seu espírito. Era aquele lugar, era denominado como a Igreja de Jesus Cristo. E, portanto, amados irmãos, eu quero vos levar para uma reflexão, né? Naquele período em que Cristo ele pregava o evangelho entre as pessoas, em que ele se reunia nos lares das pessoas a quem o recebera, todos os seus apóstolos estavam com eles e ali eles estavam juntos, estabelecidos sobre a Igreja de Jesus Cristo. Entretanto, o que aconteceu após o período em que o próprio Salvador foi morto e todos os seus apóstolos também? Todos nós conhecemos esse período como um período de grande apostasia, um período em que todos foram afastados da verdade. E essa grande apostasia ela recaiu sobre toda a terra. E eu gostaria de compartilhar uma escritura porque os profetas de outrora, de antigamente, eles previram esse período. Isaías, no capítulo 53, no versículo 6, ele diz: todos nós, como ovelhas, andávamos desgarrados. Então, após a morte de todos os apóstolos, a igreja do Salvador Jesus Cristo deixou de existir sobre a terra. Isaías, também, no capítulo 29, no versículo 13, ele diz: porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim com a sua boca, que os seus lábios me honram, porém o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. É fato de que, com a ausência do Salvador e os seus apóstolos para pregar o verdadeiro evangelho, a essência do evangelho foi perdida, e muitos estavam se aproximando do Salvador somente com os lábios, mas que o seu coração estava realmente longe do Mestre. No versículo 8 do mesmo capítulo de Isaías 29, diz: será também como o faminto que sonha, e eis que ele parece que come, porém acordando se acha a sua alma vazia. Ou como o que bebe, porém acordando, eis que ainda desfalecido se acha, e a sua alma com sede. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte Sião. Os profetas de outrora previram essa grande apostasia. Isso está escrito, isso está revelado. Então essa grande apostasia, esse grande afastamento da verdade, em que não se encontraria mais o evangelho pleno do Salvador Jesus Cristo sobre a face da terra, ele foi predito pelos profetas antigos. E nesse período só havia uma esperança, que era na restauração de todas as coisas, onde esta restauração também foi predita nas Escrituras. Ora, quando foi previsto que todas as pessoas não teriam mais o evangelho pleno para usufruir nesta terra, o Senhor também se encarregou de revelar aos seus profetas de que haveria uma restauração de todas as coisas. Tudo que havia se perdido com a morte do Salvador e também com a morte dos seus apóstolos seria restaurado em sua plenitude. E no livro do próprio profeta Isaías, no capítulo 29, versículo 14, ele diz: portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro,
porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. O profeta Isaías, ele já previa que haveria essa apostasia, mas que tudo seria restaurado em sua plenitude no devido tempo do Senhor. O Elder Hesban, do Quórum dos 12 Apóstolos, ele cita algumas escrituras sobre a restauração de todas as coisas. E ele cita também as palavras do apóstolo Pedro, e ele fala, palavras do Elder Hesban: o devotado apóstolo Pedro descreveu os tempos da restauração de todas as coisas, desde o princípio do mundo. O apóstolo Paulo escreveu que na plenitude dos tempos, Deus iria congregar em Cristo todas as coisas, Jesus Cristo sendo a principal pedra da esquina. Essas palavras do Elder Hesban, elas reforçam o que foi falado, né, por esses profetas de outrora, onde no livro de Atos reforça as palavras de Pedro quando diz: o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio do mundo. Amados irmãos, nós vivemos um período de restauração do Evangelho, a qual não é novidade para ninguém. Isso foi predito nas Escrituras. E somos muito gratos e devemos ter um coração muito agradecido por poder participar do Evangelho pleno do Salvador neste período de tempo, a qual todas as coisas foram restauradas em sua plenitude. Eu gostaria que nós pudéssemos ler algumas escrituras também no livro de Efésios, e eu vou começar no capítulo 1 de Efésios, no versículo 10, onde nós vamos reforçar um pouco dessa restauração escrita pelo apóstolo Paulo. Nas cartas que ele escrevia ao povo de Éfeso, ele disse: para, na dispensação da plenitude dos tempos, tornar a congregar em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. E aí começou-se a vislumbrar as ordenanças templárias que hoje nós participamos nos templos de Deus. Uma outra escritura, partindo para o capítulo 2 do mesmo livro de Efésios, no versículo 20, que diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Amados irmãos, nós temos a certeza, e eu principalmente testifico, que esta igreja é fundamentada sobre a principal pedra de esquina, que é Jesus Cristo, e fundamentada sobre um profeta e um coro de 12 apóstolos que servem fielmente dentro deste reino. Eu não conheço nenhuma outra denominação que tenha essa estrutura, obedecendo e restaurando todas as coisas da igreja primitiva do Senhor. Uma outra escritura, partindo agora para o capítulo 4, do versículo 11 ao 14, essa é uma escritura muito conhecida, é uma carta de Paulo ao povo de Éfeso, muito conhecida, porque o povo precisava saber a estrutura original da igreja do Salvador. E Paulo descreveu a igreja da seguinte forma: e ele mesmo, o próprio Salvador Jesus Cristo, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina. Amados irmãos, se outrora houve uma grande apostasia sobre essa terra, é porque fomos levados por toda roda de doutrina, onde uns falavam que tinham a pura verdade, onde outros contendiam dizendo que não, que eles que tinham essa verdade. Mas nós sabemos que o Salvador prometeu que tudo isso seria restaurado em sua plenitude no seu devido tempo. E nesse período,
a qual vivemos é a certeza dessas coisas. E eu quero compartilhar com vocês uma citação da organização da igreja, onde diz: em 6 de abril de 1830, apenas 11 dias depois de o livro de Mórmon ser anunciado para venda, um grupo de cerca de 60 pessoas se reuniu na casa de toras de Peter Whitman Sr., em Fayette, Nova York, e ali Joseph Smith organizou formalmente a igreja, que mais tarde, por revelação, veio a se chamar a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Foi uma ocasião muito alegre, com grande manifestação do Espírito. O sacramento foi ministrado, crentes foram batizados, o dom do Espírito Santo foi concedido e homens foram ordenados ao sacerdócio. Em uma revelação recebida durante a reunião, o Senhor indicou Joseph Smith como líder da igreja, vidente, tradutor, profeta, apóstolo de Jesus Cristo, elder da igreja pela vontade de Deus o Pai e pela graça de vosso Senhor Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo foi novamente estabelecida na terra, como outrora, uma organização fundamentada com Cristo sendo a principal pedra de esquina. O profeta José Smith como um profeta vidente e revelador. E, posteriormente, um quórum de 12 apóstolos chamado pelo próprio profeta e pelo Salvador Jesus Cristo. A questão, amados irmãos, que a igreja foi estabelecida na terra e ela rolou o mundo. E hoje está sobre a maioria de todas as nações sobre esta terra. Entretanto, por esse impedimento devido à pandemia do Covid-19, estamos impedidos de realizar as nossas ordenanças e atividades em nossas capelas tão belas, confortáveis, a qual temos tanta saudade. Entretanto, eis algumas perguntas que podemos refletir. A igreja hoje, em sua casa, ela tem sido alegre? Ela tem o espírito correto de Deus? Ela tem o sacramento sendo partilhado a cada domingo, como foi determinado e designado a cada portador do sacerdócio? Tem os ensinamentos e as revelações do Evangelho verdadeiro e restaurado nesses últimos dias? Amados irmãos, é nesse período a qual precisamos testar e provar a nossa fé ao nosso Salvador Jesus Cristo. Quero compartilhar, encerrando as minhas palavras, algumas citações e escrituras que nos remetem à responsabilidade que temos como membros desta igreja. Percebam bem que depois do batismo, de nos filiarmos a esta igreja, demonstramos nossa dignidade ao Senhor por meio de nossa conduta e linguagem piedosas. Em Doutrina e Convênios, 2069, eu gostaria de compartilhar essa escritura com vocês, que eu acho que é muito pertinente. Doutrina e Convênios 2069, que diz o seguinte: e os membros manifestarão perante a igreja e também perante os eldres por conduta e linguagem piedosas, que são dignos dela, a fim de que haja obras e fé segundo as Santas Escrituras, andando em santidade perante o Senhor. Então essa é a responsabilidade que carregamos depois de nos batizarmos e filiarmos a esta igreja, com um testemunho pleno de que esta é a igreja verdadeira do Salvador. Nós temos que demonstrar essa dignidade por meio da nossa conduta e de nossa linguagem piedosa. Uma citação, eu gostaria de compartilhar com vocês essa citação que diz o seguinte, do presidente do Elder Packer, que diz o seguinte: atualmente, muitas pessoas acreditam que todas as igrejas são verdadeiras e estão igualmente corretas à vista de Deus. Contudo, cerca de 1 ano e meio depois da organização da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, o Senhor fez uma importante declaração a respeito da igreja.
A igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, é a única igreja verdadeira e viva sobre a face da terra. Algumas pessoas podem nos achar presunçosos ao testificarmos e atestarmos essa certeza. Mas o Odepeker diz uma coisa importante que devemos sempre nos confiar nisso. Ele diz: se cedermos nessa doutrina, torna-se impossível justificar a restauração de todas as coisas. A doutrina de que esta é a única igreja verdadeira não foi inventada por nós. Ela veio do Senhor. Qualquer que seja a ideia que os outros façam de nós, por mais presunçosos que pareçamos, por mais críticas que isso atraia, temos que ensinar essa doutrina a todos os que nos escutem. Não afirmamos que as outras igrejas não contenham verdade alguma. O Senhor disse que elas têm elementos de verdade. Os conversos à igreja podem trazer consigo todas as verdades que aprenderam e aprenderão mais verdades. Palavras do Odepeker, membro do Coro dos 12 Apóstolos, que infelizmente faleceu recentemente. Amados irmãos, eu quero compartilhar com vocês que esse prédio belo que temos, confortável, onde temos tanta saudade de nos reunir para adorar o nosso Deus, para cantar os seus hinos, para partilhar do sacramento. E o sentimento que eu tenho é que logo, logo estaremos reunidos nos prédios novamente, com todos os cuidados necessários, mas não vai demorar muito para estarmos aqui de novo. Mas quero vos lembrar as palavras do presidente Silva, quando ele compartilhou em seu discurso que devemos nos preparar para esse retorno, porque muitos estão longe do Espírito de Deus. Aquela grande apostasia de outrora, infelizmente, talvez hoje faça parte do coração de muitos, e muitos estão afastados da verdade. Não estão partilhando das ordenanças que podemos participar em nossos próprios lares. O presidente Souza compartilhou muito bem a importância que nós temos de orar, de estudar as Escrituras, de viver os ensinamentos e as experiências magníficas do Espírito por meio do Vem Segue-me. Possamos estar preparados, amados irmãos, para que quando o Senhor, vosso Deus, vos chamar de volta para nos reunirmos em sua casa, que possamos estar com o Espírito correto para vir e apoiar e adorar. Presto o meu testemunho de que esta é a Igreja do Salvador Jesus Cristo. Ela está estabelecida e restaurada depois de uma grande apostasia, sobre o fundamento de uma única pedra de esquina que é o Salvador Jesus Cristo, sobre o fundamento de um apóstolo chamado Russell M. Nelson. Eu testifico que ele foi chamado por Deus. Ele é o nosso profeta hoje, vidente e revelador, e que temos um quórum de 12 apóstolos, também chamados por Deus. Testifico dessas coisas, o meu amor, de que o livro de Mórmon é um outro testamento de Jesus Cristo. Rogo para que Deus vos abençoe, para que possamos passar por esse período de pandemia, todos de forma segura, e possamos estar reunidos aqui novamente com segurança no futuro muito próximo. Amados irmãos, recebam calorosamente um abraço virtual do seu presidente de estaca. Eu os amo e eu compartilho essas palavras em nome de Jesus Cristo. Amém.